A nossa quarta entrevista do programa Bate-Papo Literário. Hoje, o nosso convidado especial é o nosso amigo Matheus Henry Stoffel. O programa Bate-Papo Literário está no ar. Olá pessoal do Bate-Papo Literário, a gente está aqui na nossa quarta edição, sou o Jefferson Rivas e aqui conosco hoje o nosso mais jovem escritor a ser convidado, a ser entrevistado aqui no nosso super programa, que é o Bate-Papo Literário, o autor Matheus Henrique Stoffel. Matheus, bem-vindo aqui, muito obrigado pelo convite, por aceitar o nosso convite. Olá Jefferson, olá pessoal aí que está assistindo o Bate-Papo Literário, eu agradeço o convite, ser o mais jovem, então a autora está participando aqui, espero que tenha mais autores jovens que são caras publicando. E eu posso um dia estar sentado aqui nesse banco. Com certeza, o que a gente mais quer. Então, pequena biografia aqui do Matheus, que ele me mandou ontem à noite. Então, o Matheus Stoffel nasceu em 15 de dezembro... Matheus Henrique, como é que fala? Heinrich. Vocês já me perguntam, já me desculpem dos sobrenomes, tá? Heinrich, né? Heinrich. Matheus Heinrich Stoffel. Nasceu em 15 de dezembro de 2003, aqui no município de São Carlos, Santa Catarina. Apaixonado por música, teatro e poesia desde criança. Formado técnico em edificações do IFSC, Campus São Carlos, atualmente cursa licenciatura em História, no campus da Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó. Participa também da Camerata do IFSC aqui, Campus São Carlos, onde criou e coordenou o projeto de lives da mesma, Foi membro do Conselho de Políticas Culturais do município e conselho curador da Fundação Cultural de São Carlos, sendo presidente do Conselho Fiscal, Conselho Curador. Além de ser locutor de rádio no município, em 2020 escreveu o seu primeiro livro, que é o Rabiscando o Dia a Dia, publicado no ano passado, ano de 2021. E é sobre esse livro aqui, a primeira publicação do Matheus, Rabiscando o Dia a Dia, que a gente vai conversar hoje, Matheus? Então, Matheus, para a gente começar, a gente sempre começa, como é que surgiu a ideia do livro? De onde que veio isso? Então, eu vou até tá escrito até na aba do livro, O Rabiscando o Dia a Dia surgiu naqueles dias meio loucos de pandemia, que você estava quarentenado em casa, não tinha o que fazer. Eu escrevo, que algumas pessoas viraram TikTok, outras comentaristas de BBB, e eu comecei a escrever, rabiscar umas poesias, deixando nunca escrevi em papel, sempre escrevi no Drive. Então é um autor meio preguiçoso. Sim, entendo. E a minha letra também não é muito das melhores. Então nós somos parceiros de letra complicada, então. Aí foi virando, foi escrevendo, mostrei para alguns amigos, eles gostaram, e aí surgiu o edital de publicação de livros da Fundação, Me candidatei, não passei, eu pensei, vou publicar de forma independente, e aí encontrei o pessoal da Frutificando do Universo, quero deixar um abraço pro pessoal, pra Giana, que fez toda a edição do meu livro, aí o pessoal colaborou demais e fez essa ideia tornar realidade. Mas você já, digamos assim, você falou que o livro surgiu durante a pandemia, do Covid-19. Você já tinha versos escritos anteriormente ou não? Veio como o processo do Covid? Veio com o Covid, assim, de estar sem fazer nada e começar a rabiscar umas coisas aleatórias e indo. E para você, assim, a gente sabe que o Covid, além da questão das pessoas que ficaram doentes, as pessoas que infelizmente deixaram nós, ela influenciou no nosso dia a dia, Como é que o Covid, a epidemia, além de ajudar para a criação artística, como você bem comentou, como é que ele influenciou no teu cotidiano, assim, 2020, 2021? Bom, no cotidiano eu acho que influenciou como todo mundo, principalmente quem estudava, e ainda mais eu que estava no Instituto Federal, a gente retornou apenas no final de 2021, então passei 2 anos praticamente estudando em casa, fazendo toda a parte, ficando em casa, assim, realmente quarentenado 2 anos, E acho que até nas poesias mesmo, o pessoal que lê já me fala, que percebeu, que sente, que muitas poesias falam de saudade, saudade do tempo pré-pandemia, e de um reflexo de como a gente está num mundo frágil, no ecossistema que precisa ser cuidado e como ele impacta na gente. Também. A questão emocional de toda a pandemia também é bem tratada no livro, e principalmente sobre escrever. Tem poesias sobre ser poeta, sobre o que eu vejo nas minhas poesias, o que eu penso, como eu escrevo, tem o primeiro capítulo aí. O livro fala só sobre isso. E quando você começou a escrever esses poemas que estão aqui dentro do livro, você já tinha ideia de escrever um livro ou você começou apenas com uma ideia, digamos, eu vou escrevendo e sem nenhuma pretensão? Não, era só uma ideia, uma coisa que não tinha muito o que fazer, ficava lá jogado no drive, mostrava para uma pessoa, mostrava para outra e aí uma hora virou, quando eu vi eu tinha 40, 50 páginas depois de escrita e verso e tudo mais. E a ideia do livro surgiu quando houve o edital da Fundação ou você já tinha tido essa ideia anteriormente?
Eu já tinha ideia, mas nunca tinha ido atrás. E aí veio o edital, veio uma oportunidade, né? E como o cavalo auxiliar só passa uma vez, você tem que testar, tem que falar, vou escrever, vai que eu passo, né? Infelizmente não passei, mas aí eu vi que o projeto era legal, que valia a pena ser transformado e divulgar isso para as pessoas. E também incentivar outras pessoas, né? Principalmente pessoas mais jovens, a mergulhar nesse mundo da poesia. E também incentivar a leitura de poesia, né? Porque muita poesia o pessoal vê como uma coisa difícil de ler. O Rabiscando dia a dia não, ele é uma poesia mais leve, uma poesia mais tranquila. Assim, você pode ler uma página por dia tranquilo, assim, ficar refletindo. É uma poesia mais fácil de compreender, né? Para quem não tem tanto hábito de ler, eu acho que uma leitura bem legal. Deixa eu ver um corte agora. Corte não, né? Eu vou saber se está filmando bacana. Ok. A gente faz o processo de edição. Bom, continuando nosso papo aqui com o autor Matheus Stoffel. Matheus, recentemente não, né? Faz uns 2 anos já. Eu vi que entre os jovens, assim como você, existe mais uma ideia de escrever poesias do que ler poesias. Ou seja, as pessoas às vezes escrevem mais do que leem. Você acha que essa percepção que foi feita através de uma redação de jornal, né? Não me recordo se foi de São Paulo ou do Estado de São Paulo, que fez essa pesquisa, você vê que isso é real? As pessoas mais gostam de escrever do que ler poesia? Qual que é a tua percepção sobre isso? Eu acho que sim, até eu me enquadro nesse grupo, eu escrevo muito mais do que eu leio. Até, se eu for ver minha estante, é muito pouco de poesia, tem muitos poucos que eu terminei. Porque você escrever, claro, é uma forma de se expressar, uma forma de você pôr tudo pra fora, desabafar. E ler poesia, realmente, como a gente tem na nossa cabeça, eu ainda tenho isso, que às vezes ler poesia é um negócio muito complicado. Apesar de ser poeta, ter escrito um livro, do meu livro não ser isso, eu já tentei ler grandes nomes da poesia e é uma coisa que, assim, leio 2, 3 páginas, eu fico pensando na poesia, não compreendo bem o que ele quis dizer, volto. E é uma leitura um pouquinho mais trabalhosa, assim, pensar. E na correria do dia a dia, às vezes a gente está mais cessado, mais cansado mentalmente, e a gente está querendo compreender. Também usei isso para selecionar as coisas que foram acontecendo no dia a dia. Foram coisas mais leves, algumas mais profundas, estão lá guardadas, quem sabe um dia saia do dia 2, uma segunda edição, alguma coisa assim. E na tua opinião, você acha que hoje os jovens, assim, da sua idade, eles estão se interessando por poesia? A gente tem um grupo de autores, né, já aí desde 3, 4 anos atrás, que lançaram livros através de poemas, por exemplo, publicados no Facebook, no Instagram. Você acha que as redes sociais, de um modo geral, contribuíram para esse público doutor? Você acha que ainda tem um grande caminho para os jovens se interessarem, ou se interessarem ainda mais pela poesia? Tem um caminho, Jefferson, mas eu acho que o caminho já existe, ele está seguindo. Tanto que essa criação de poemas em redes sociais, tem vários colegas de editora, a gente tem um grupo que tem esse tipo de publicação, eu não tenho ainda, não quero ainda talvez tornar-se realidade, mas também de ter hoje um acesso muito mais fácil. Hoje está muito mais fácil publicar um livro, publicar um e-book, está um pouco mais acessível para o pessoal, apesar de ainda ser difícil, né? Toda a minha edição ela é independente. Mas hoje é um caminho viável, assim. Antigamente você dependia muito das grandes editoras, né? Hoje já tem editoras menores aí que estão surgindo, que dão atenção aí aos pequenos autores. Isso é muito importante para o autor independente, né? É uma coisa que eu havia comentado também com a autora que veio antes de você, que é a professora Zenaide, né? Sobre essa questão do autor independente, como é difícil, né? A publicação, às vezes a pessoa tem várias obras, né, em casa, né? Manuscritos, e infelizmente isso não vem à luz devido à própria questão não conseguir esse acesso, né, à publicação. Ainda é um caminho um pouco caro você publicar de forma independente, mas ele já é possível, assim, ele já está numa faixa de valor que a grande maioria assim, da população média, com algum esforço, consegue publicar, né? Buscando, claro, depois vender para pelo menos cobrir os custos, né? Sim, sim. E eu até tenho a sorte de já estar na segunda reimpressão. Às vezes até todo mundo comprou na pré-venda, comprou a primeira edição e comprou agora na segunda edição também, que está colaborando para que esse projeto siga, vá seguindo em frente aí e talvez até se transforme num próximo livro. O seu primeiro livro foi feito com quantos exemplares? A primeira impressão teve 50 exemplares e a segunda mais 50. Então agora estamos em 100 exemplares impressos e já com pedido de mais 50. Bacana, bacana. Isso é bastante importante para os autores independentes, né?
Quando você comentou, Matheus, para quem foram as primeiras pessoas que você falou, não, eu vou tentar lançar um livro de poesia? Foi para sua família? Foi para seus amigos mais íntimos? Como é que foi isso? Na verdade não, para minha família não, até a mãe descobriu muito tarde, a mãe e o pai eu contei para eles muito tarde, assim. Primeiro foi pro Dudu, meu melhor amigo, contei para ele viu minhas primeiras poesias também, para Carol, para Bia, e eles que falaram, não, vale a pena, vai publicando. O Jack também, te mandar um abraço pro Jack, ele foi professor da fundação por muito tempo, também viu e ajudou muito nesse processo. E depois eu contei pra família, a mãe até ficou um pouco receosa, né, por causa do curso e tudo bem, mas já foi uma coisa que eu paguei com o meu próprio dinheiro também, então eu já tinha me preparado para isso, tinha um dinheiro guardado, investido para transformar isso em realidade. E foi indo e virou Rabiscando Dia a Dia, né, tanto que eu lancei a pré-venda para custear uma parcela, né, da edição também, então agradecer aí ao pessoal que comprou, que também tornou isso possível, né, sem a pré-venda eu não teria iniciado, geraram praticamente metade do investimento necessário para publicação. E, Matheus, como é que foi a questão da publicação? Assim, você é frutificando livros, né? Como é que você entrou em contato? Como é que foi essa questão como você acabou de comentar, foi uma autoria independente, uma publicação independente. Como é que veio esse contato? Como é que você descobriu esses nomes? Como é que foi esse processo da publicação especificamente? Eu descobri a Frutificando num anúncio no Instagram. Eles estavam com um anúncio aí voltado, como o meu Instagram tinha bastante poesia, pesquisava alguns autores independentes também já. Eu vi um anúncio, entrei em contato com eles, a Jana me atendeu, a Jana que fez a edição do meu livro, a Janaína Loureiro, um abraço, ela sempre me tratou, nossa, muito bem. E até a gente tem um grupo, né, que é a Família Frutificando, que a gente conversa entre autores, até combina outras publicações junto, é um grupo muito legal. E aí me mandou um orçamento, mandou a ideia, aí eu falei, não, vamos começar a pré-venda e vamos tocar embora. E aí, nossa, deu todo o suporte, prestou assim todo o suporte necessário para você ter um livro. Revisão, diagramação, edição, SBN, né, que também é muito importante, é muito legal ter. E tudo mais, toda essa parte da editora que prestou uma assistência assim, incrível, não tenho nenhuma queixa deles, muita gratidão mesmo, porque eles fizeram e transformaram o Rabiscando Dia a Dia de um PDF horrível nessa beleza aí que virou, porque ficou realmente um trabalho muito incrível, eu admiro até hoje o que eles conseguiram fazer, com o que eu mandei com o que voltou, da edição, da diagramação, até pelas páginas coloridas, pelo estilo de escrita e tudo mais. E desse processo, digamos, de você mandar o documento em PDF para a publicação, demorou quanto tempo mais ou menos? Bom, se eu for pensar, eu devo ter começado em março de 2021, maio, ali que eu entrei em contato a primeira vez, aí fiquei uns 2 meses pensando, e a pré-venda foi aberta em agosto de 2021. E aí ele ficou pronto assim, no final de outubro. No final de outubro de 2021 já estava entregue lá na porta de casa, e depois o lançamento foi no final do ano aí, junto com o pessoal da fundação. Também quero agradecer aqui porque permitiu fazer esse lançamento junto com eles. Foi um processo de alguns meses, 5, 6 meses, né? 5, 6 meses, né? E o título, Matheus, Rabiscando o Dia a Dia, né? Aparentemente é um título bastante óbvio, né? Mas talvez ele não seja tão óbvio assim como a poesia às vezes foge do óbvio e a gente achando que é óbvio. Por que o nome é Rabiscando o Dia a Dia? Eu acho que ele é bem óbvio mesmo. Pra mim ele é retrato que tá dentro, que é o rabisco do meu dia a dia, né? Eu comecei escrevendo o quê? Escrevia 1 ou 2 poesias por noite, ia escrevendo e ia embora. Aí eu pensei, putz, Rabiscando o Dia a Dia é um nome legal, fácil. Até tinha pensado em algumas coisas diferentes, mas aí eu falei, não, tem que ser uma coisa simples que realmente representa o que eu escrevi, o que eu acho do meu livro. E até tem algumas poesias dentro, que o primeiro capítulo ele é dividido em 3, 4 capítulos, assim, mas o primeiro 20 capítulo fala sobre escrever, né? E até tem uma poesia que eu adoro, que é a Asneira de Poeta, né? Porque pra mim eu não vejo poesia, eu já não sobre isso aí. As pessoas leem aquilo lá e ficam, nossa, tem um significado, mas como a gente que escreve, o autor normalmente ele tem um pouco de síndrome de vira-lata, isso também acontece em outros estilos de arte, né? Mas aí acabou gerando e falei, não, já que eu chamo de rabisco, eu vou dar o nome de Rabiscando Dia a Dia. Sim. E a ideia da capa e da contracapa, partiu de você, a ideia partiu da editora, como é que foi? Que é bem bacana, né? Uma coisa bem, sei lá, lúdica, né? Eu achei a capa muito bacana, assim, sabe? Como é que veio a ideia da capa e da contracapa do Rabiscando o Dia a Dia? O pessoal da editora foi realmente, assim, ser bem sincero,
disseram que quando você mandou um áudio, o que tu quer na capa? Eu falei, eu não sei, eu vou mandar um áudio das ideias que eu tenho, transforme isso em alguma coisa. Eu gravei lá um áudio de uns 2, 3 minutos explicando, aí eles me mandaram o projeto e eu adorei. Eu acho que tem bem a ver com o título, né? Rabiscando o dia a dia, com tudo que acontece. E também quero aproveitar aqui publicamente e mandar um abraço pro Henrique, que escreveu a contracapa do livro. Eu fiz esse convite para ele, aceitou e ficou um texto muito legal que também descreve um pouco o livro aí. O professor Henrique é o professor da Giovanni Henrique do IFSC, né? O IFSC aqui é o campus de São Carlos, aqui em Santa Catarina. Gostaria de comentar agora sobre, voltando na verdade sobre um assunto que nós tratamos, né, a gente tinha comentado que os jovens, ou talvez a grande maioria das pessoas, mais escreve poesia do que lê. Dos poetas que você leu, assim, quais os livros que você achou interessante? Que tipo de poeta você gosta? Você gosta de soneto? Gosta de verso livre? Tem alguma preferência nesse campo da poesia, já que esse foi o seu primeiro livro nesse gênero literário? Eu vou ser bem sincero, assim, eu não tenho uma referência, até porque, como eu falei, eu acho que eu nunca realmente terminei um livro de poesia. Tanto é que ontem eu sentei para pensar nessa entrevista, eu voltei a reler meu próprio livro, tinha coisas que eu nem lembrava que estavam dentro do livro, que tinham lido. Até porque eu tenho dando uma pausa de escrever, realmente, depois que eu publiquei, eu praticamente não escrevi mais. Estou querendo voltar também, voltar a exercitar essa capacidade aí. Mas eu adoro essa poesia mais livre que está surgindo aí, tanto nos e-books, nessas edições menores, tem coisas mais pessoais, esse tipo de coisa aí. Eu acabo lendo um pouco mais, até no Kindle, né? Fica um pouco mais fácil, às vezes estou sentado indo para a faculdade, aí eu começo a ler, eu leio 2, 3 capítulos mas assim, grandes autores da poesia realmente eu não tenho nenhuma referência, é uma poesia bem autoral. Uhum. E digamos, para fazer um jovem se interessar mais por poesia, o que você acha que teria que ser feito? O que você acha para interessar esse jovem por ler mais poesia? Eu acho que o próprio incentivo à leitura. Apesar, eu me sinto uma exceção à regra, mas hoje as pessoas, quando elas começam a escrever, no fim, após um tempo, claro, grande caminho até você começar a escrever, até realmente você se interessar, começar a ler, eu vejo que eu estou indo nesse caminho. E eu acho que o jovem começar a escrever o poder da poesia como um próprio exercício psicológico, de relaxamento e tudo mais, acho que vai gerar um caminho aí para um maior consumo de poesia também. E você lendo, no fim, você acaba procurando um pouco, até depois buscando algumas referências, né? Porque uma hora você fica sem ideia, uma hora você fica tendo que pensar um pouco, como escrever, como você pode melhorar. E aí surge uma nova leitura de poesia mesmo. Até, principalmente essa poesia mais... Até de conhecer outros autores na hora da publicação, né? De se interessar pelo trabalho deles, e depois, claro, evoluindo para grandes nomes da poesia brasileira e também mundial. Exatamente. E a respeito da recepção da sua obra, Matheus, quem foi o público consumidor assim, que pegou? Foram seus amigos, foram seus familiares, pessoas ali da universidade, pessoas da comunidade em geral? Como é que você vê assim, essas pessoas que consumiram o seu livro ou estão consumindo ainda? Foi um público bem amplo, assim, eu já recebi resenhas de pessoas, assim, de crianças lendo, de pais que compraram para os filhos lerem. E também já recebi resenhas, recebi uma semana de uma senhora, deve ter uns 70, 80 anos lendo. Então é um público bem amplo, o livro até atingiu uma faixa de idade muito maior, atingiu pessoas da comunidade geral, que eram apenas conhecidos e também já foi para vários locais, já foi para 4 estados do Brasil, eu já enviei livros aí. Legal. Legal, e o pessoal que quiser adquirir, né? Só entrar em contato direto, também tem frete grátis para todo o Brasil aí, até final do ano. Então a promoção é uma promoção até o final da segunda edição, na verdade, né? A gente está dando esse frete grátis aí também, porque realmente hoje também a gente já evoluiu, né? Tem um registro móvel, está muito mais fácil mandar ele para qualquer lugar do Brasil. E aí gerou um público bem amplo, assim, muitas pessoas que compraram, até nem conheço, né? Compraram nos locais de venda e tudo mais. E acho que o público foi bem amplo. Eu até pedi 50 só no começo, por ser mais restrito, para vender para amigos mesmo só, e depois eu vi que eu precisava da segunda edição, terceira edição. A tua primeira edição já foi na pré-venda, já? A minha primeira edição foi praticamente na pré-venda. Na pré-venda foram 40 dos 50 exemplares, alguns foram de presente, como o Henrique, que escreveu a contracapa, e um foi para a editora também.
E todos foi praticamente esgotado, esgotou na pré-venda na primeira noite, assim, podemos assim dizer, encomendas e tudo mais, e aí já veio a segunda edição logo atrás, que ainda tem alguns exemplares disponíveis aí para quem quiser adquirir. A segunda edição já veio nesse ano de 2022, já no A caso. segunda edição sim, veio em janeiro desse ano. Em janeiro desse ano teve um atraso na gráfica por causa do aumento do dólar e tudo mais, ele gerou um atraso na gráfica, gerou um aumento de preço também, mas estamos aí, né, por isso. Pela questão da guerra na Ucrânia também afetou até o mercado de publicação literária brasileiro. E qual que é, digamos, a recepção? Se o pessoal está gostando da leitura, como é que está sendo essa recepção? Essa recepção, vamos dizer assim, mais informal, assim? Bom, essa recepção informal acho que está bem ligada ao que eu falei, né? Muitas pessoas realmente comentam que nunca ou leem muito pouco, ou não liam poesia, que realmente viram Rabiscando no dia a dia como uma leitura leve. Uma leitura para você ler durante a semana, no meio daquela... tá fazendo aquele trabalho, tá estressado, tá? Ser uma leitura muito mais leve, uma leitura muito mais tranquila, que não vai exigir... Não vai ser uma leitura cansativa para o leitor, sabe? Uma leitura mais tranquila, até um livro menor também, que eu escolhi para ser um tamanho menor, para você poder levar para qualquer lugar, ler uma página ou outra, ler na fila do banco e assim vai. Entendo. Deixa eu ver se eu entendi. Digamos, você escreveu muito mais do que está aqui, né? Foi feita uma seleção, né? Quais os princípios da seleção desses poemas, da poesia que está aqui? Como é que você selecionou isso? Digamos, esse aqui vai para cá, esse aqui não vai. Qual que foi a régua que você usou? Foi a questão da temática? Foi a questão do verso? Foi a questão da temática, o estilo de escrita também. Até buscar, até tem coisas dentro do livro que não tem título, tem alguns versos soltos, até tem no final também reserva um mini capítulo apenas para isso. E também foram coisas que eles encaixavam nos capítulos, que eu achei legal guardar para depois escrever mais sobre esse tema. Até a questão de crítica social também tem alguma coisa dentro do livro, mas ficou muito mais guardado para um futuro trabalho, uma futura visão do mundo também, para comparação entre uma fase mais jovem minha, talvez alguma coisa mais na vida adulta, né? Para gerar esses diferentes estilos aí de escrita e também diferentes motivos, né? Dando spoiler ou não, talvez, Matheus, a gente já pode pensar num segundo livro do autor Matheus Henrique Stoffel? Eu acho que para o próximo ano, sim. Próximo ano talvez aí reserve um segundo livro meu aí publicado, porque o material tem, estamos pensando aí, quem sabe surge. O pessoal já vai guardando dinheiro aí para comprar o segundo livro do Matheus. Se tiver tempo também, né? Que o tempo também está escasso nessa vida de universitário, mas... Também. E, Matheus, eu também eu queria fazer uma outra pergunta. Esse aqui é um livro de poesia, né? Você pretende, talvez no futuro, ou talvez escreva, mas seja guardar na sua gaveta, como a gente diz, livros de outros gêneros, tipo crônicas, pequenos contos? Existe essa ideia na sua cabeça ou não necessariamente por enquanto? Eu não me vejo escrevendo nenhum outro estilo, até porque eu já tentei, não gostei do que eu escrevi, acabei desistindo, mas a não ser talvez produção textual acadêmica, na minha área do curso, sim, mas contos, crônicas, não me vejo escrevendo não. Que a crônica também, né? Assim como a poesia, essa poesia leve, como está aqui no livro, a crônica também às vezes é um gênero literário que a minha concepção é que, digamos, também é de fácil leitura, fácil percepção, né? Fácil compreensão, né? Eu até admiro demais as pessoas que conseguem escrever crônica, acho legal. Eu já tive uma fase de ler muita crônica, hoje em dia não leio mais tanto, mas eu não me vejo escrevendo crônica, assim, não é o meu estilo de escrita, não é uma... Até porque a crônica normalmente é um pouco mais extensa, não tem uma sequência, não é o meu estilo de escrever, tanto que as poesias, existem ligações entre elas, mas nunca foi uma ligação pensada, assim, sempre foi ao acaso. Tipo. É uma das maiores poesias, ela fala sobre uma janela, uma coisa muito legal. Ela até tem alguns lembretes em outras poesias dela, mas nunca foi não vou fazer uma referência a uma poesia antiga, não. Tanto é que eu decoro, assim, não sei praticamente nenhuma poesia minha. Eu tenho, claro, sei o que eu escrevi, sei sobre o que fala, mas assim, letra por letra, decorado, eu não lembro de nenhuma, até porque, bom, o livro terminou de ser escrito em 2020, né? Então já quase
mais de 2 anos que as coisas do livro foram escritas, acaba até gerando um esquecimento e é bom, às vezes eu pego, sento lá e começo a ler de novo para relembrar tudo que foi escrito, que foi cortado. Teve algumas pequenas mudanças na revisão também, que melhoraram aí algumas coisinhas que eu acho bem legal. E, digamos, ainda que seja, por exemplo, num processo de 2 anos, às vezes a gente olha para, por exemplo, pra algo que a gente fez 2 anos atrás e não gosta. Tudo que está aqui, você ainda, digamos assim, embaixo, ainda é tua cara ou não? Ainda assim embaixo de tudo que está aí, inclusive o último capítulo até, que é mais quase um diário, né, que são rabiscos de um adolescente apaixonado, é bem legal. Assino embaixo ainda. Que tá aí. Que bom, que bom. E, Matheus, se você, digamos, fosse para dar uma dica para jovens autores, jovens autoras que sonham aí em publicar o seu livro aí, ou um livro de fantasia um pouco maior, ou um livro de poesia, um livro de crônica, um livro de pequenos contos, um livro de contos, qual que era a dica para esse jovem autor, essa jovem autora que está aí, mas está na incerteza? Que dica você daria, você que já tem um pouquinho de experiência nessa área? Eu acho que a dica é acreditar no sonho e seguir em frente, porque se você não vai acreditar no próprio sonho, quem que vai acreditar? Acreditar no seu sonho, buscar formas de realizar ele e tornar esse sonho uma coisa material, como foi o Rabiscando Dia a Dia. Né? Ok. Então aqui, pessoal, a gente está com o nosso autor, o Matheus Stoffel, aqui com o seu primeiro livro, Rabiscando o Dia a Dia. A gente espera que seja o primeiro de muitos livros. Matheus, então, acho que a gente vai terminando por aqui a nossa entrevista. Eu gostaria, para a gente acabar aqui, para o pessoal aí que não leu o seu livro, mas ficou interessado, ficou aí instigado a ler aí, talvez nunca tenha lido um livro de poesia na vida, né? Talvez aí seja uma hora de sair das suas zonas de conforto. Eu gostaria que você lesse aí um poema para a gente, uma poesia aí, talvez uma aleatória ou uma que você goste bastante, fica à vontade aí. O seu livro aí, na sua autoria, e a gente vai terminando aqui o nosso quarta edição do nosso bate-papo literário. A gente está aí mês que vem, mês de julho, aí, com uma nova entrevistada, um novo entrevistado, trazendo aí um pouco da literatura da arte de Santa Catarina do Oeste, Santa Catarina, no município de São Carlos, para toda a região. Olha só, deixa eu escolher uma aqui. Não há nada por aqui. Uma poesia até tem um parágrafo contextualizando ela, uma nota de rodapé, na verdade. E um dia, numa dessas brincadeiras aí de mostrar meu livro pra alguém, eu disse, nossa, você consegue escrever sobre qualquer coisa, né? Eu falei, vou escrever sobre nada, então. E aí surgiu. Puxar aqui a primeira estrofe dela. Nada realmente significa nada. O sentimento do nada é profundo, e sua real explicação está num poço sem fundo. E até eu me confundo. Do nada, pode ser um corcunda, ou pode ser ver o sol nascer no sul do mundo. Quem sabe a resposta seja num riacho fundo. Talvez eu tenha entrado num submundo, ou seja apenas um submundo, que queira se desligar do mundo. Mas eu tenho a certeza, com um plano de fundo, que já quis botar a boca no mundo. E eu digo, vai fundo. Vai corre às 7 partidas do mundo, mas tenha certeza bem lá no fundo, que você um dia vai ser desligado do mundo, pois o mundo talvez tenha mesmo o valor de um cavalo mundo, que no fim não lhe restará nada. É uma poesia um pouquinho profunda, assim, uma poesia que surgiu numa brincadeira, né? Eu acho que... Para você, a poesia pode ser escrita sobre qualquer coisa ou você desconsidera essa ideia? Eu acho que sim. Acho que dá para escrever poesia sobre qualquer coisa, basta pensar um pouco sobre... Às vezes ser meio maluco em algumas estrofes, mas assim, bora. Esse aqui é a minha edição, né? Aliás, só comentando, talvez o Matheus não saiba, esse aqui foi a minha primeira leitura do ano, né? No início de janeiro aí, estava com uns outros textos acadêmicos que eu estava estudando, né? Mas foi o primeiro livro que eu peguei de cabo a rabo para ler. Mas eu já li vários livros, já muitos livros de poesia, eu também gosto muito de poesia. Na verdade, eu gosto mais de prosa poética do que especificamente poesia, né? Estou relendo o livro Os Famosos Instrumentos da Morte, do Ismael Caneplin, né, que é um autor que eu gosto bastante, que foi ator da Globo também, né, um livro que eu gosto, uma prosa poética maravilhosa, mas eu gosto bastante de poesia também, principalmente Fernando Pessoa, que eu gosto bastante. Mas se você achar que Fernando Pessoa é um autor muito cabeça, e de fato é um pouquinho, né, em alguns poemas, fica aqui a dica do livro do Matheus Stoffel, Rabiscando o Dia a Dia. Matheus, muito obrigado, tá, por participar da nossa quarta edição do Bate-Papo Literário, e
Mês que vem tem outro autor, autora aqui da cidade e da região aqui para brilhantar nossa cultura aqui regional. Obrigado, Jefferson, pela oportunidade e fiquem aí ligados no Bate-Papo Literário, um programa muito legal, eu acompanho sempre aí, divulgando aí os escritores do nosso município. Valeu, obrigado pessoal, até mais.